1º de janeiro de 2026. Um novo ano começando. Por um lado, de ontem para hoje, de 31 de dezembro de 2025 para 1º de janeiro de 2026, por um lado não mudou nada, absolutamente nada. Por um lado, tudo como dantes no quartel de Abrantes, né, como diziam antigamente. Todas as coisas continuam normalissimamente. Agora, por outro lado, se a gente olhar para a dimensão simbólica da vida, aí sim, né, um novo ciclo. A Terra, o planeta, completou um giro inteiro ao redor do Sol e agora inicia outro. Então, olhando nessa perspectiva, né, de esperança e de balanço da vida, o que eu fiz em 2025, que eu vou continuar a fazer, que eu não vou mudar, mas o que eu preciso deixar de lado, o que eu preciso abandonar em 2026, nessa perspectiva que muita gente faz as famosas promessas de ano novo. Não é? A pessoa promete para ela mesma, no novo ano eu vou, aí a pessoa diz alguma coisa. Por exemplo, bom, eu vou estudar inglês. Dessa vez eu estudo. Dessa vez eu vou terminar o ano sabendo inglês. Só que tem 18 anos que a pessoa promete isso para ela mesma, não saiu do verbo to be até hoje. Por quê? Porque a pessoa promete, mas depois ela esquece. Ou então, não, esse ano eu vou perder peso. Vou perder peso, estamos em janeiro, hoje dia 1º do ano, vou chegar em dezembro pesando 6 quilos a menos, perder meio quilo por mês. Só que, no máximo, em março, a pessoa já esqueceu. Aí, quando chega no outro ano, né, fica aquele ciclo do qual a pessoa não sai. Né? Então, nessa época, quando a gente faz esse balanço da vida, o que vai continuar na minha vida nesse ano que inicia, o que eu vou parar, que eu vou largar, o que eu vou começar a fazer, que hábitos novos vou incorporar à minha rotina. É importante a gente fazer isso, né? Tem esse elemento simbólico realmente. E 2026, né, tem uma expectativa própria do ano, por exemplo, Copa do Mundo. Será que dessa vez o Brasil ganha? Faz tanto tempo que a gente não leva uma, né? A última Copa foi em 2002, 24 anos atrás. Quem sabe dessa vez agora, né? Quem sabe esse ano? Vamos ver. Vamos esperar, né? Nessa Copa que pela primeira vez será em 3 países. Já tivemos em 2, né? Coreia e Japão. Foi exatamente de 2002 que o Brasil ganhou pela última vez. Esse ano na América do Norte, né? México, Estados Unidos e Canadá. Vamos ver, vamos esperar para ver. Quem sabe, né? Quem sabe? Você vai iniciar um emprego novo. Talvez esse ano você vai fazer uma viagem que você sempre quis, né? Está se preparando para isso. Enfim. Mas nesse momento de início de ano, eu gosto muito de pensar numa passagem do livro do Êxodo na Bíblia. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Uma passagem que fala muito a mim, fala muito ao meu coração. Depois dos acontecimentos extraordinários do Êxodo propriamente, o povo de Israel, então já saiu do Egito, vai iniciar uma jornada até uma terra que séculos antes havia sido prometida aos antepassados deles. A terra havia sido prometida em herança a Abraão, e depois a Isaac, filho dele, a Jacó e os filhos de Jacó, enfim. E aí o povo vai fazer essa viagem. E Moisés faz uma súplica a Deus. Esse é o versículo que eu gosto de pensar nesse momento de início de ano. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Quando Moisés pede a Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, não me faça sair desse lugar. Ou seja, eu só vou se a tua presença for conosco. Preste atenção na palavra presença. Em hebraico é panim, panim. Curiosamente, panim é a mesma palavra em hebraico para rosto, face. Bom, nós todos sabemos, né? Todas as línguas, palavras podem ter mais de um significado. Isso acontece em português, acontece em toda e qualquer língua.
E depende do contexto, não é? Então esse é sempre um desafio quando a gente vai aprender uma outra língua que não é a nossa língua materna. Né? Tem um significado básico, mas pode ter um significado diferente. Né? O exemplo clássico em português é a palavra manga, que pode ser a fruta, pode ser a manga de camisa, enfim. Então é o caso de panim em hebraico. Né? É a palavra para rosto, face, mas é a palavra também para presença. Moisés pede a Deus que a tua presença vá conosco. Caso contrário, a gente vai ficar aqui. Porque é uma jornada e nós estamos rumando para o desconhecido. Há perigos, há ameaças. O ano de 2026 que está começando agora. Há perigos à nossa frente, há ameaças adiante de nós, há armadilhas, há riscos. Claro que há. Não podemos ser ingênuos, né? Temos esses votos ingênuos. Feliz ano novo. Tem um pouco de ingenuidade nisso aí. Mas se nós temos confiança que a presença de Deus vai conosco, aí a gente pode enfrentar o que está diante de nós que nós não sabemos. Ninguém vê o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Algumas coisas a gente consegue calcular, né? Algumas coisas são óbvias. Né? Por exemplo, os dias vão continuar sendo de 24 horas cada um. Isso a gente sabe. Mas tem coisas que simplesmente não temos como saber. Tomamos nossas cautelas, tomamos cuidado e procuramos ter precaução, prudência na vida, precisamos disso. Mas estamos rumando ao desconhecido. Porém, se confiamos que a presença vai conosco, aí a gente vai com coragem, com confiança. Eu acho muito curioso, não sei se é deliberado ou não, se é proposital ou mera coincidência, mas vou falar uma coisa aqui agora da cultura pop, né? Coisa de nerd. Na mitologia da DC, a DC Comics, né, é a empresa responsável por Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Shazam, enfim. Na mitologia da DC existem seres superpoderosos, mas existe um que está acima de todos. E o nome deste ser, ele não aparece muito não, mas quem é leitor voraz de quadrinhos sabe do que eu estou falando. Este ser na DC é chamado de a presença. A presença. É Deus, mas que é referido, então, nas histórias da DC como a presença. Quem primeiro teve essa ideia lá, o roteirista que primeiro pensou isso, eu confesso que eu não sei quem foi o primeiro roteirista da DC que usou a palavra presença para se referir a Deus Todo-Poderoso. Ele conhecia o texto bíblico ou não? Não sei. Não sei. Talvez, né, sendo de origem lá dos Estados Unidos, talvez conhecesse pela influência do protestantismo, mas não importa se sim ou não. O que importa é que a presença esteja conosco. Agora pense no outro sentido da palavra panim, rosto. A ideia da prece de Moisés é que Deus esteja vendo. Em português a gente usa essa expressão, né? Deus está vendo. Mas nós a usamos num sentido muito negativo, que é o contrário do que a Bíblia fala. Né? Alguém faz uma coisa errada, tem um grupo de amigos, aí a pessoa, fulano, Deus está vendo, hein? A ideia é daquele Deus que vigia para punir, para castigar, né? Essa é a ideia. Mas na Bíblia, o olhar de Deus é o olhar do Pai que toma conta. Quem tem crianças pequenas, ou já teve, como é o meu caso, vai entender perfeitamente o que eu vou falar aqui. Quando a gente tem filhos pequenos, a gente olha para eles o tempo todo para quê? Para vigiar, para tomar conta. Né? Crianças pequenas não têm noção de perigo. Podem subir num móvel e cair dali, podem se aproximar de algo que é perigoso. Então, os pais estão sempre olhando para quê? Para tomar conta, para proteger. Esse é o olhar de Deus, o olhar que toma conta. O olhar do Pai cuidadoso, amoroso. A ideia da prece de Moisés é essa, pedir que a presença esteja conosco, que Deus esteja vendo os nossos caminhos, vendo as nossas atitudes. Para quê? Para cuidar de nós, para tomar conta de nós. Que a presença esteja com você, que a presença te guarde a sua família e aos seus,
Que a presença te abençoe no ano que se inicia e para sempre. Clique aí na mãozinha do joinha, inscreva-se aqui no Fé e Café. Se você já se inscreveu, muito obrigado.